Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, mais razão e menos emoção na Medéia de Sêneca. Como devemos lidar com nossos sentimentos mais descontrolados? Paixão, ódio, ambição, luto, desespero com a passagem do tempo. A lista de coisas que podemos sentir e que podem nos tirar do prumo é grande. Como encarar o desafio de não sucumbir a impulsos que podem nos destruir ou que podem destruir os outros aos quais se dirigem? Qual o perfil psicológico de quem experimenta cada um desses sentimentos? O escritor Sêneca, que viveu no século I depois de Cristo, tentou responder essas questões no fundo filosóficas, de duas maneiras bem diferentes. A primeira foi escrevendo ensaios morais na forma de conversas com amigos, ensaios muito populares até hoje, como sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma e sobre a firmeza do sábio. A segunda maneira foi compondo sofisticadas peças de teatro em versos, que reatualizavam as situações dramatizadas pelas antigas tragédias áticas. 8 tragédias latinas da sua autoria foram preservadas na íntegra, e elas falam de personagens como Édipo, Hércules, Fedra e Clitemnestra. São, junto com as gregas, as únicas que podemos ler da Antiguidade Clássica e têm um valor enorme por causa dessa ponte que estabelecem nesse fosso temporal entre Grécia e Roma. Entre essas tragédias latinas há também uma Medéia, um drama que reconta a história popularizada por Eurípides mais de 400 anos antes, na peça de mesmo nome. Se no caso de Eurípides e também no de Ésquilo e de Sófocles, nós não temos nada além das suas próprias peças para especular sobre quais eram as suas ideias e que mensagens queriam transmitir, no caso de Sêneca, ao contrário, por causa da sua prosa, a situação é bem diferente. Trata-se de uma situação rara de um poeta que pode ser lido à luz dos seus escritos filosóficos. As várias vozes inseridas nas peças que nos gregos, a despeito dos esforços dos estudiosos, não nos conduzem imediatamente a uma voz unificada, autoral, aqui podem ser compreendidas a partir de uma ideia norteadora, capaz de dar sentido às ações dramatizadas. Medéia com certeza deve ter parecido, para Sêneca, um personagem ideal para o tipo de representação que queria criar. Como grande parte dos personagens da mitologia grega, ela está envolvida em situações extraordinárias, fora do comum, que mobilizam o espectador e o leitor. Apaixonou-se perdidamente por Jasão, quando este foi até a sua longínqua terra, a Cólquida, para pegar o precioso tosão de ouro. Usou sua magia para ajudar nos desafios impostos ao herói, controlar touros que expeliam fogo, semear dentes e derrotar soldados que daí nasciam, adormecer a serpente que protegia o tosão. Depois voltou-se contra a própria família e matou o irmão para ajudar o amante na fuga, retardando a perseguição. E ao chegar com ele a Ioco, na Grécia, iludiu as filhas de Pélias, tio e algoz de Jasão, e as fez matarem o próprio pai. Na sequência, se exilou com Jasão e os 2 filhos em Corinto. Essas coordenadas gerais da história tradicional já mostram uma mulher que vive em função da paixão que sente e que não mede esforços para alcançar o que quer e ajudar o esposo. Só que essa mesma mulher, como a gente sabe, acaba sendo trocada em Corinto pela filha de Creonte, o chefe da cidade. Outra oportunidade para vermos o modo como Medéia lida com os seus sentimentos. Para se vingar e levar ao máximo o sofrimento de Jasão, ela mata a noiva dele, Creusa, mata Creonte, o pai dela, e, talvez na mais terrível de todas as ações que os mitos gregos nos contam, assassina os seus próprios filhos, para que o ex-marido ficasse privado dos seus descendentes homens. Na peça de Eurípides, a tragédia grega do século V a.C., Medéia é uma mulher dividida. Guiada pelo sentimento amoroso, que para ela é tão importante, quer reparar de algum modo a afronta que sofreu de Jasão com a traição. Ela sente sim com a intensidade, mas tenta refletir sobre a vingança. Quanto mais pensa no amor dedicado a Jasão, mais pensa em destruí-lo. E quando pensa em destruí-lo, é levada à conclusão quase lógica de destruir o que mais ama, os filhos que teve com ele. Razão e emoção, amor e discórdia, nela se repelem e se atraem. Toda a tragédia de Eurípides é a exploração dessa tensão psicológica da heroína, por quem nós sentimos simultaneamente ternura e repulsa, compreensão e horror.
Quando a peça termina com os filhos assassinados e ela em fuga para Atenas, onde terá refúgio, nós nos deparamos com uma Medeia sem arrependimento e remorso, perturbadoramente grandiosa com a sua justiça que julga ter estabelecido. Jasão, apresentado em cenas anteriores como um espertalhão cheio de lábia, surge impotente diante do poder da mulher, que conhecia tão bem e que, no entanto, menosprezou. Sêneca, como faz também nas suas outras tragédias, mantém as coordenadas centrais dessa história, tal como ela se consagrou entre os gregos. Jasão abandona Medeia para se casar com Creusa, a filha de Creonte, e esses dois, junto com os filhos, são mortos por Medeia, que foge no final. Só que em Sêneca percebemos que não existe interesse em explorar qualquer tipo de simpatia por Medeia. Na sua peça era preciso que ficasse em destaque uma outra característica da protagonista, que Eurípides não omitiu por completo, mas que também não chegou a valorizar: o domínio que Medeia tem da feitiçaria. Na Medeia de Sêneca, Medeia é antes de tudo uma bruxa, e o termo bruxa em português cai bem aqui, com toda a sua carga de discriminação e desqualificação da mulher num contexto social androcêntrico. Medeia está a serviço da construção daquela figura de mulher por quem um homem a princípio se apaixona, mas de quem depois quer se afastar por descobri-la louca, descontrolada. É a figura do outro, mais bem abordada quanto mais caricata for, para assim não ser vista nem aceita em sua dimensão real humana. Não custa lembrar que em Eurípides há uma célebre fala de Medeia em que ela, estrangeira que é, reflete sobre esse lugar que a mulher ocupava, sem espaço para ser o que queria além do que os homens queriam que ela fosse. De algum modo é como se Sêneca, na sua Medeia, séculos depois, reconduzisse a desafiadora Medeia de Eurípides a um lugar mais compartimentado da existência feminina. Mas na Medeia de Sêneca, a Medeia é muito mais do que apenas esse exemplo que reforça o sexismo. Como eu disse no começo, Sêneca estava preocupado em discutir os sentimentos humanos, ou a forma como podemos lidar com eles, os nossos e os dos outros, em suas formas mais agressivas. Nesse sentido, Medeia não representava tão somente um sexo, mas um tipo de pessoa, e o que podemos aprender com ela? Ao longo da existência humana, várias religiões e filosofias de vida têm buscado nos orientar a esse respeito, sobre como aprender a viver a vida. Podemos pensar, pegando um exemplo oportuno, no budismo, que prega o equilíbrio espiritual através da fuga deliberada das perturbações correntes, o que inclui a negação do desejo, qualquer que seja ele. No caso de Sêneca, a filosofia que o orientava era chamada de estoicismo e tinha algum parentesco vago com o budismo e com a sua ideia de apaziguamento. Surgido entre os gregos vários séculos antes, o estoicismo era uma mistura de filosofia e credo. Se orientava pela ideia de que uma razão superior governava o universo, razão essa passível de ser identificada com a própria noção de uma divindade criadora do mundo. A natureza, como produto dessa criação, seria a expressão da racionalidade e harmonia desse Criador. Aos seres humanos, diante dessa realidade, caberia viver com moderação, esquivando-se dos excessos de qualquer tipo, para se assimilar assim ao mundo, como ele foi criado, e alcançar a verdadeira felicidade. Na doutrina estoica era fundamental que cada um aceitasse a sua condição e o seu destino, não se insurgindo desesperadamente contra eles. Acolher a morte seria o ápice disso. No fundo, o estoico é quase uma caricatura do ser humano resignado, que aguenta firme as adversidades que vão surgindo, sem surtar, porque lutar contra elas seria insensatez e só produziria mais sofrimento. O personagem de Enéas na Eneida tem na sua construção muito do estoico, porque aceita a missão que lhe foi destinada. Para falar do estoicismo diretamente, Sêneca podia recorrer aos seus tratados em prosa, mas para abordar essa filosofia de uma maneira poética e simbólica, ele preferiu usar o exemplo que vinha do mito. Assim, podia seduzir o leitor com histórias que eram amplamente conhecidas e, ao mesmo tempo, transmitir as suas lições através de comportamentos heróicos que indicavam como agir e como não agir. Montar uma tragédia apenas com personagens estoicos e virtuosos equivaleria a não montar uma tragédia. Reaproveitar a tradição para mostrar como a tragédia, do ponto de vista estoico da gestão dos sentimentos, é trágica, é uma saída genial, porque reforça a importância de se observar a psicologia humana em suas mais variadas dimensões, usando para isso personagens consagrados pela tradição.
Várias escolhas feitas por Sêneca ajudam a colocar Medeia nessa posição de pessoa descontrolada, que perdeu a razão. Em Eurípides, Medeia tinha algumas figuras que a apoiavam, como a ama, o próprio coro feminino e Egeu, que lhe oferece abrigo em Atenas. Em Sêneca, ela fica totalmente isolada. O coro, para começar, lhe é contrário, e isso fica patente quando, em sua primeira participação, entoa um canto nupcial anunciando a união entre Jasão e Creusa. A ama, por sua vez, já censura logo de cara o ódio que Medeia sente, cobrando dela paciência, resignação e moderação. Mais à frente, a mesma serva vai poder dizer, sem meias palavras, que a sua senhora é o próprio rosto da loucura. Mas a mudança realmente radical está em Jasão. Se em Eurípides ele era o cara cujo oportunismo e mau caratismo ajudavam a angariar nossa simpatia a favor de Medeia, em Sêneca ele se transforma na vítima paciente do destino e da ex-mulher. Primeiro, seu casamento com Creusa é apresentado como uma imposição e não uma escolha. Depois ele afirma não ter tido nenhuma intenção de trair Medeia, que é um pai amoroso, sempre disposto a colocar a prole em primeiro lugar. Mas diz que foram as lágrimas dele que fizeram Creonte não matar Medeia e optar pelo exílio dela. É assim preocupado que Jasão aconselha a ex a fugir logo, mas deixando os filhos, porque ele não conseguiria viver sem o único consolo para suas aflições. Tal como a ama, Jasão insiste ainda nos pedidos para que a ex-mulher se acalmasse e se contivesse, o que contribui para que se reforce ainda mais o propósito sangrento da protagonista. Medeia, vendo o cuidado sincero dele em relação aos filhos, decide então incluí-los na vingança e assim produzir 4 cadáveres, o que ocorrerá num curto espaço de versos. É nesse terço final da peça que sobressai a figura da feiticeira. Temos aí a descrição dos rituais empregados por ela para envenenar os presentes que acabariam matando Creusa e Creonte, e na sequência a visão do seu transtorno completo, quando aparece descabelada e apresentada como uma tigresa, um ser monstruoso. Rigorosamente, esse não é um dado isolado nas peças de Sêneca. Seu teatro ficou conhecido pelo gosto particular pelo fantasmagórico e grotesco, apresentados em vívidas e longas tiradas, talvez mais para serem lidas do que encenadas, porque sujeitas mais à imaginação do que ao espetáculo. Para dar uma pitada a mais de patos à Medeia, Sêneca a faz dizer um monólogo de uma força impressionante e ainda ver as fúrias surgindo diante de si, o empurrão final de que precisava para matar os filhos. Primeiro ela assassina um e depois o segundo, dessa vez diante de um Jasão atônito. É uma cena muito rápida e dinâmica, já no fim, que leva a peça a um clímax. Como nas outras peças de Sêneca, não temos aqui o anticlímax das tragédias gregas, que se arrastam por várias dezenas de versos depois de o mais importante já ter acontecido. É um final apoteótico que deixa impresso na nossa mente o caráter dessa mulher possuída. Possuída, sim, mas dentro do espírito da peça é importante sublinhar que ela fala de passagem em vergonha e arrependimento. Se a Medeia de Eurípides é assustadora, entre outros motivos, porque não se arrepende no final, a Medeia de Sêneca, por sua vez, como que recobra uma momentânea lucidez, e esse toque sentimental tem tudo a ver com o desenho geral da peça, porque destaca a consciência tardia do desastre que a emoção desbragada produz. Ser a indicação de uma personalidade cíclica que se descontrola, perde as estribeiras e depois se arrepende do que fez, para recomeçar tudo de novo. Sendo a peça bem curta, com aproximadamente 1000 versos, o efeito final, como eu disse, é poderoso, e ainda sentimos que seu propósito instrutivo foi reforçado por um aparato exaustivo de fantasia, seja na boca do coro, seja na dos personagens. Medeia é um grande mosaico mitológico de proezas, selvagerias e maravilhas, a própria ordem e desordem do universo, onde se destaca no centro alguém que apostou na possibilidade de levar suas emoções às últimas consequências. O enfoque estoico poderia ter se detido na vida de Medeia depois dos crimes, com o fardo que teve de carregar nas costas, mas seria uma traição ao modelo patético euripidiano. Só que a peça tampouco quer que sintamos junto dela ou com ela, como em Eurípides. Antes parece querer que olhemos Medeia pelos olhos de Jasão, desse que foi o causador e a vítima de sentimentos tão perturbadores. Para ele, os sentimentos dela são sentimentos estranhos, extremos, mas ainda assim o estoicismo nos ensina que ele deve suportar, resiliente, as consequências do destino em que está envolvido. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.